Chegou a hora! Vamos de Race Report sobre a minha primeira maratona. E já começando, óbvio que mostrando essa belezinha aqui, que foi difícil conquistar, vocês acompanharam todo o processo e o ciclo por aqui, mas que valeu muito a pena. Se vocês podem ver, e eu até vou botar mais perto da câmera, é uma medalha como se fosse um espelho. E no meio tá escrito Be Proud, justamente pra gente se orgulhar de tudo aquilo que a gente passou nessa prova e que foi maravilhosa, que agora eu vou contar todos os detalhes pra vocês. Desde a prova, no mesmo dia que foi realizada a prova, não fiquei no hotel, né? Depois até eu vou contar os detalhes, mas eu saí já vestindo ela e mostrando que sim, sou uma maratonista. Mas, bora do começo? Gente, vocês sabem todo o percurso que foi, todas as semanas de ciclo de maratona. Eu compartilhei tanto aqui no YouTube quanto lá no Insta, tudo realmente que aconteceu. Desafios, percalços, insights, motivações, desmotivações, estresses, tudo. E claro que muitas vitórias no meio do caminho. E quando eu fui pra Roma, eu fui uns três dias antes. Eu acho que deu uns 3 dias antes. E isso a gente já inicia com uma dica da Cons. Realmente chegar um tempo antes no local da prova escolhido para já se acostumar com o ambiente, com temperatura, com o trajeto em si. Porque a Maratona de Roma, ela passa por diversos pontos turísticos, monumentos maravilhosos que vocês puderam conferir um pouquinho de perto no Reels que eu compartilhei. Tanto é que eu praticamente corri com o celular na mão, porque eu fiquei tão maravilhada de a cada quilômetro eu encontrar uma coisa na minha frente que eu fazia questão de registrar. Tanto foi que quando cheguei nos 195 metros finais, o meu celular disse: adeus, bateria, bora viver no momento presente e tu não vai gravar nada. E foi assim, não gravei nada. O que acontece? Fui para Roma num fuso horário de 4 horas a mais. E, pelo que eu tava acompanhando das notícias da prova, a largada não era cedo não, tá? A minha largada estava marcada para 8h45, porque eles dividiram a maratona em si por ondas. Então tinha a onda A, a onda B, a onda C, a onda D, a onda E e a onda F, se eu não me engano. Eu acho que ia até a F, tá? Eu estava na onda D. Então, a onda D tinha um pace relativamente perto ali do que eu queria fazer, né? Eu não tinha, na verdade, uma meta de pace, mas era o pace que eu estava confortável em fazer uma longa distância, que ainda era uma novidade pra mim. Então, eu larguei na zona D. No meio de várias ondas, tinham uns pacers, e eles andavam com balões coloridos diferentes, com cada um com a sua meta de tempo final para a conclusão da prova. Isso pacers que fariam a prova toda correndo e pacers que fariam correndo e caminhando. Então tu tinha bastante opção, tá? E sempre era bom, tipo, olhar pra ver mais ou menos em qual pacer tu tá ali seguindo, se tu tá dentro do teu objetivo. Eu, como vocês sabem, fui 0 objetivo de tempo. O meu objetivo era conclusão e superação da prova. E foi exatamente o que aconteceu. Que eu acabei curtindo muito mais a prova, realmente experienciando tudo que a Maratona de Roma tem a oferecer. Mas assim, 4 horas de fuso na frente, tá? Então eu acordei ali tipo 5h30, 6 pra fazer o meu ritual pré-prova que eu sempre faço, que envolve meditação, que envolve um café da manhã pré-treino, mais lento, mais tranquilo, sem tanta ansiedade, por mais que eu estivesse morrendo de nervosismo e ansiedade. Eu acho que foi a vez e a prova que eu mais fiquei nervosa. Disparado. Eu, inclusive, estava como é que eu posso dizer? Eu estava demorando ir para a minha onda na largada por medo. Sério, juro. Tanto é que eu falei pra minha mãe uma hora, eu tô com medo, não sei se eu vou, não sei o quê. Só que, tipo assim, tá na chuva é pra se molhar. E eu treinei 3 meses pra isso, né? Então eu encarei a Cons positiva e fui. Mas naquela manhã era o primeiro dia da primavera, tá? Que estava realmente dando início à primavera. Mas não tinha primavera nada, tá? Realmente foi um dia muito frio, mais frio do que os dias anteriores que eu já estava por Roma. Então, juntando a temperatura fria com nervosismo, ansiedade e medo, eu tremia meu corpo, literalmente, tá? Era bastante frio mesmo. E eu acho que foi um pré-prova muito diferente do que eu estava acostumada, porque independente da prova a gente sempre fica um pouco nervosa, né? Mas aquilo eu tava realmente me mexendo anormal. Mas, sobre questões de organização da prova, tá? A largada foi do Coliseu, magnífico, maravilhoso, com essas ondas que nem eu tinha comentado com vocês. Só que a parte de fora do Coliseu estava toda telada. Só que onde a gente estava ali
antes de ir pra largada, tinha alguns gaps nas grades onde o pessoal tava entrando. Então eu tava tranquila, tipo, tá, daqui a pouco eu vou, sabe? Tipo, quando passar minha onda, eu entro ali e vou. Só que começaram a fechar todas as grades de fato. Então eu tive que dar uma mega volta pelo Coliseu, tipo, grande mesmo, a fim de entrar pelo local que estava aberto. E aí, de fato, começar a separar. É porque tinha a maratona, depois que eu fui entender isso, tinha as pessoas que fariam 42, 100% da maratona, e tinha a maratona que era dividido por 4 pessoas, se eu não me engano. Agora eu não me lembro. E aí eles tinham outra largada, as duas pelo Coliseu, mas por faixas diferentes. Então, quando eu cheguei lá, fui pela faixa da maratona individual, com a minha plaquinha maravilhosa, rosa, da Onda D, com o meu número de peito. Lindíssimo, né? Todo mundo elogiou e eu amei também. Ele tinha aqui o chip atrás também pra fazer a contagem do tempo. E me fui, tá? Assim, morrendo de medo, nervosa e tal. Só que quando a gente larga do Coliseu, logo em seguida já começam as outras atrações monumentais de Roma. Então logo passei pelo Teatro de Marcello, que é um monumento maravilhoso construído muito na antiguidade, né? Muitos séculos atrás. Era algo que eu já tinha lido muito no meu livro, então eu tinha muita curiosidade de conhecer. Se eu não me engano, foi o Imperador Augusto que criou. Posso estar falando bobagem, porque eu não me lembro muito bem do detalhe. Mas passei por ele, e daí quando eu passei pelo Teatro de Marcello, eu pensei, meu Deus, começamos. Começamos a Maratona de Roma. E a gente larga então ali do Centro Histórico, né? Com muitas coisas lindas, maravilhosas de se ver. E depois que a gente sai, então a gente larga no Centro Histórico com pedras romanas sendo pisadas, que pra mim já foi algo muito diferente, porque eu nunca corri em pedra mesmo, sabe? E eu até vou botar uma fotinho pra vocês entenderem que tipo de pedra é e tal. Mas era uma pedra diferente que, óbvio, muito diferente do que asfalto, tá? Mas logo em seguida a gente entrava no asfalto, que era mais na parte da rua, mais parte estrada mesmo. E aí a gente passou por várias pontes e tal, a gente foi pro outro lado de Roma, que é um lado mais residencial. Enfim, percorremos muitos espaços maravilhosos de Roma e cada lugar eu me apaixonei. Porque tanto eram locais que eu já conhecia pela história do Império Romano, a história da Itália em si, mas muitos monumentos em que eu ainda não conhecia. E acabei conhecendo correndo por Roma. E aí, eu não sei se tu sabe, eu não sei se tu viu meus conteúdos, Roma é uma das pouquíssimas, se não a única maratona mundial por onde passa por 2 cidades. Então, ela é a Maratona de Roma, mas ela passa pelo Vaticano, a menor cidade mundial, assim, né, vamos dizer. Então, tu tem esse gostinho de estar tendo essa experiência de uma maratona em 2 locais ao mesmo tempo, 2 locais históricos, 2 locais recheados de cultura. Então, assim, pra mim é muito mágico, porque eu sou uma pessoa que eu adoro esse tipo essa conexão, né? E sem contar que cada monumento que carrega uma história secular é uma obra de arte, né? Então, eu sou uma grande apreciadora de obras de arte, então pra mim foi muito tranquilo a prova. Vou dizer por quê, tá? Porque muitas pessoas vieram me perguntar, Cons, foi difícil? Como foi? Conta a tua experiência. E aí? Primeira maratona. E eu super entendo esses questionamentos, porque eu também era muito curiosa do outro lado. Mas eu digo que, pra mim, foi uma prova muito, muito, muito boa, muito tranquila. Não só porque eu estava treinada pra fazer aquilo tudo, então eu já me sentia capaz. Claro que eu só tinha treinado até os 32 quilômetros, então eu até comento que depois dos 32, cada quilômetro foi uma conquista, porque eu tinha mais 10 pela frente. Mas também porque eu levei a prova de uma maneira muito diferente. Por quê? Eu estava vivendo os meus sonhos de estar na Itália e de correr a minha primeira maratona, mas com um olhar muito de leveza. Eu não tinha meta prevista de pace específico, então, na verdade, a minha meta era completar a prova feliz, que eu completei muito, dei muito check, mas, ao mesmo tempo, curtir ao meu entorno, de todas aquelas maravilhas que eu estava vendo e estava presenciando, estava respirando. E o mais bacana é que eu também achei que deu uma boa distraída no percurso todo, porque por mais que eu tinha ido com essa vibe de leveza, é difícil, gente. É muito difícil, eu não sou hipócrita e não desvalorizo a minha conquista, muito pelo contrário. É bem difícil. Mas, cada quilômetro, e eu digo cada quilômetro da maratona, tinha torcida. Era 37 mil pessoas pra correr a maratona, tá? Então realmente era muita gente. E a cada quilômetro tinha torcida de diversos lugares do mundo. E tu não se sentir sozinho em meio a uma prova tão difícil e desafiadora pra si, foi muito bom, porque não teve 1 quilômetro onde não tinha grito, não tinha motivação, não tinha energia positiva, não tinha alguém do teu lado torcendo de alguma maneira por ti, por todos que estavam no mesmo desafio. Então, pra mim, isso foi um baita diferencial de provas, tá? Porque comparando um pouquinho aqui com Porto Alegre, nem todo quilômetro tem torcida. Tem muitos quilômetros, tanto de maratona quanto de meia, tá? E aqui eu falo de meia, porque eu nunca corri maratona em Porto Alegre,
são vários quilômetros onde tu estás sozinho, que não tem torcida. Então eu poder vivenciar isso de uma maneira diferente fez muita diferença, tá? Realmente, todo quilômetro com torcida. E eu mandei fazer um uniforme, né? Então tinha a bandeira do Brasil e muita gente gritava Brasil, Brasil! Então isso também dava um gás a mais muito bacana. E corri a prova também com vários brasileiros, que a gente passava por si e gritava vamos Brasil! Então isso é muito, muito, muito legal também. É difícil, gente. É muito difícil, eu não sou hipócrita e não desvalorizo a minha conquista, muito pelo contrário. Cada quilômetro, e eu digo, cada quilômetro da maratona tinha torcida. Era 37 mil pessoas pra correr a maratona, tá? Então realmente era muita gente. E a cada quilômetro tinha torcida de diversos lugares do mundo. E tu não se sentir sozinho em meio a uma prova tão difícil e desafiadora pra si, foi muito bom, porque não teve um quilômetro onde não tinha grito, não tinha motivação, não tinha energia positiva, não tinha alguém do teu lado torcendo de alguma maneira por ti e por todos que estavam no mesmo desafio. Então, pra mim, isso foi um baita diferencial de provas, tá? Porque comparando um pouquinho aqui com Porto Alegre, nem todo quilômetro tem torcida. Tem muitos quilômetros, tanto de maratona quanto de meia, tá? E aqui eu falo de meia, porque eu nunca corri maratona em Porto Alegre. São vários quilômetros onde tu estás sozinho, que não tem torcida. Então, eu poder vivenciar isso de uma maneira diferente fez muita diferença, tá? Realmente, todo quilômetro com torcida. E eu mandei fazer um uniforme, né? Então tinha a bandeira do Brasil e muita gente gritava Brasil, Brasil! Então isso também dava um gás a mais muito bacana. E corri a prova também com vários brasileiros, que a gente passava por si e gritava vamos Brasil! Então isso é muito, muito, muito legal também. E antes que eu me esqueça, sim, a prova é muito organizada, tem muitos pontos de hidratação, tem muitos pontos também onde eles davam fruta, eles davam barrinha, eles davam eletrólitos líquidos, então eu achei isso muito, muito bom, muito organizado. E eu descobri pra que servia aquela esponja que veio no kit, que muitos de vocês comentaram no direct, ah, é pra lavar louça, ah, é pra não sei o que. Não, gente, a prova também é patrocinado pela uma marca de água, né? Tanto que foi a marca que forneceu a água de hidratação durante todo o percurso, mas também havia vários baldes grandes com água, onde as pessoas pegavam a sua esponja, quem tinha levado, ia lá, molhava e se molhava todo para dar um ar de refrescância. Foi a primeira vez que eu vi isso em prova, tá? Mas eu achei muito legal a iniciativa, gostei e achei realmente a prova muito boa em questão de organização e infraestrutura. Tanto é que foram para 37 mil pessoas, então realmente tinha que ser algo bem organizado para funcionar. Então, selo com de aprovação. E eu admito que já estou doida para fazer novamente essa prova, por toda a experiência que eu vivi. Algo inexplicável em todos os quilômetros. Foi realmente sem palavras. Esqueci de comentar que eu simplesmente levei todos os intratreinos, todos os géis, todos os intratreinos líquidos que eu tava tanto nos longões treinando, quanto que eu usei na prova, pra lá e simplesmente esqueci do meu pré-treino. Não faça isso. Mas como eu já tinha treinado outros pré-treinos durante o meu ciclo, e a importância de realmente tu ter uma nutricionista que vai te ajudando a treinar o que cai melhor no teu intestino, ainda mais eu que tenho Crohn, então tudo foi muito bem estipulado e estrategicamente. Eu sabia que não era um problema não ter meu pré-treino lá. Então eu fui no clássico bolacha de arroz com geleia e deu tudo certo. E o combinado com a minha mãe, que também foi participar lá, não da prova, mas como staff, era que nós iríamos nos encontrar no quilômetro 30 para fazer a troca de intratreino. Porque o que acontece? Eu normalmente levo uma garrafa d'água comigo, inclusive eu comprei aquelas mais molengas, sabe? Porque eu não gosto de não ter água comigo. E tinha que levar 3 garrafinhas com o intratreino líquido e 4 géis, não me lembro agora a quantidade certa. Então, querendo ou não, mais celular, fica muita coisa para levar. Então, o combinado foi que no quilômetro 30 nós iríamos, de fato, nos encontrar e eu trocar algumas garrafinhas e pegar novos géis. Só que, o que a gente não sabia, e aí que acontece os imprevistos, que a gente tem que saber lidar e pensar em estratégias rápidas, é que Roma, na maratona de Roma, simplesmente para metrô, para táxi, para Uber, para locomoção. Top! E claro que eu e Dona Jaqueline não sabíamos disso. Então foi super difícil elas conseguirem chegar no quilômetro 30. Foi uma saga, uma aventura que elas me contaram. Tanto é que quando eu estava chegando perto do quilômetro 30 e elas me falaram, não conseguimos chegar, eu falei, tá bem, então me esqueçam, vão lá pra chegada e eu me viro. Eu, até o quilômetro 30, não tinha tomado um gel porque eu tinha sentido um pouco de desconforto, de enjoo. E aí eu, vou segurar. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque no momento que elas me falaram, não vamos conseguir nos encontrar, eu pensei, ok, e agora? Como vamos resolver? Porque eu tenho mais 12 quilômetros pela frente.
Eu pensei, a única solução é dividir esse único gel que tinha comigo. E isso não me deixou nervosa nem com medo. Era simplesmente uma solução rápida que eu tinha para um problema que surgiu no imprevisto. E tava tudo certo. Então, eu tinha pensado que no quilômetro 34 ou 35 eu tomava metade do gel, e ali pelo 38, 39 eu tomava o restante. Tava tudo certo. Até que eu chego no quilômetro 32 e estão elas me esperando. Do nada apareceram. Então, durante todo o percurso, eu fui num fluxo muito tranquilo de corrida. Não precisei caminhar, não precisei sentar, nada. Foi realmente tudo de corrida mesmo. E eu tava super aberta à ideia de que se eu precisar respirar, dar uma acalmada, que eu parasse, não tinha problema algum, sabe? No quilômetro 21, que foi a meia maratona, eu parei, guardei minhas luvas, voltei a correr. E aí, quando eu encontrei ela no quilômetro 32, que eu de fato parei, assuei meu nariz, porque tava muito frio, muito vento, e eu já tinha pego chuva também. Troquei os intratreinos, tomei um pouco de jungle que tinha com elas e me fui, continuei correndo. Em nenhum momento eu senti de fato a necessidade de parar e caminhar. Muita gente fez isso e tá tudo certo, sabe? Cada um sabe do seu. E aí, quando eu saí do 32, me deu um gás, uma motivação, do tipo, bah, que bom que deu tudo certo, eu consegui pegar o restante dos intratreinos. Eu tava muito feliz porque o intratreino líquido pra mim funcionou muito bem. E eu ia pegar com elas um intratreino que tinha o produto da Essential, que é o Endurance in Recovery, que já tava fazendo parte dos meus intratreinos, junto com um saquinho de jungle de eletrólitos, que tudo isso a Mundo Verde tava me patrocinando e me ajudando todo nesse processo, e que sem eles nada disso aconteceria, obviamente. Então eu tava muito feliz de ter conseguido, de fato, pegar e completar a prova mais tranquila mesmo, sabendo que os intratreinos estavam todos redondinhos e queria funcionar. Então, 36 quilômetros, abri um solzinho, porque até então tava nublado, tava chuvoso, com vento, muito frio, mas abri um solzinho, e aí tinha bastante música em volta e tal, daí do nada acabou a bateria do meu fone. Só que eu não tinha me dado conta. Eu só fui me dar conta no quilômetro 37. Porque eu passei novamente pelo Vaticano, tinha bastante torcida, e foi um momento que eu lembro de sentir meu corpo doendo todo. Tipo, não tinha uma parte que não doesse, tá? Eu até me surpreendi que nos longos aqui do ciclo, eu sentia bastante dor aqui de ficar tensionando na corrida. E isso é algo que eu não senti durante a maratona, porque eu não tive a necessidade de botar pra baixo, de alongar nem nada. Tava tranquilo. Mas o restante, vocês não fazem ideia. E aí, quando a gente sai do asfalto, a gente volta pro quê? Para as pedras romanas seculares. Então, a finaleira que a chegada era lá no Circo Máximo, que eles montaram uma estrutura muito legal, muito bizarra, a gente voltava, então, pelo percurso de pedras romanas. E, consequentemente, pra mim, ao meu ver, eu fui pra a velocidade 1. Sério, eu tava a 1 km por hora, porque realmente eu tive que diminuir mais o meu pace, que pra mim tava tudo certo, pra dar conta de meu corpo não colapsar, não ter câimbras, nem nada. Porque, por mais que eu estivesse com o meu Neo Vista 2, que pra mim é um tênis super confortável, e eu vi as pessoas com vários modelos muito confortáveis, não importa. Naquele estágio, do 37 ao 42, tu sentia muito as pedras, sabe? Então, pelo impacto, por tudo, pelo combo completo, sabe? Então, realmente, foi bem dolorido a partir do quilômetro 37. Eu já me sentia um pouco cansada ontem, mas eu tava muito na confiança, sabendo que eu era capaz de fazer. Então, a partir do quilômetro 37, que deu, assim, acabou a música, o corpo tá cansado, tá doído, eu tive que trabalhar muito mais a parte mental, de alinhar comigo mesmo, que eu estava forte, que eu estava bem e que eu estava sem dor. Eu repetia isso pra mim constantemente, pra eu não colocar toda a minha atenção e minha energia em algo que realmente estava me incomodando, que eram as dores. Então eu tinha que desopilar. E aí, claro que além de repetir tudo isso pra mim, ver toda a torcida ali, por ti, por todos, e ver aqueles monumentos maravilhosos, não deu outra. Logo estava no quilômetro 40 e eu pensei, agora não tem como desistir. Só falta 2 km e 195 metros pra eu me tornar uma maratonista. E se eu cheguei até o quilômetro 40, com certeza eu ia completar. E eu tava já com um coração que vocês não fazem ideia, é uma emoção emoção pura mesmo, sabe? Eu tava muito feliz, eu tava muito sorridente, eu tava segurando o choro já no quilômetro 40, porque eu sabia que estava muito perto de eu realizar tudo que eu vinha construindo em todo 2025, fazendo todas aquelas meias, da semana do Natal que eu comecei o meu ciclo da maratona, então 3 meses super focada, 100% de cabeça mergulhado nessa prova, e que eu realmente digo, o ciclo não é pra qualquer um. É muito difícil, tem que te dedicar 1000% ao processo pra ter essa tranquilidade de saber que tu correu no máximo 32 km, mas que tu é capaz de fazer mais 10 no final. E, gente, eu literalmente entrei no 195, o celular apagou, sem bateria, vivi
a chegada no momento presente, 100% feliz, emocionada, chorando, fiz minha fotinha oficial e minha mãe não estava lá porque não tinha conseguido chegar por essas burocracias de trânsito de Roma. Pra vocês terem uma ideia, eu cheguei, completei a prova ali pela 1h30, 2, agora não me lembro ao certo, sem bateria. Tive que me virar atrás de conseguir carregar meu celular um pouco, pelo menos, pra avisar, completei e tudo mais. E tentar chamar um táxi. Só que pra isso acontecer, eu tinha que me afastar ali da área do Circo Máximo e do Coliseu. Então eu dei bastante caminhada. Pra vocês terem uma noção, eu tava com frio, né? Tinha pego chuva, suor, tudo aquilo. E eles deram aquelas manta térmica metálica, sabe? Dourada. E aí, eu não achava onde eles estavam dando. Perguntei pra uma americana, ela me explicou. E no final das contas ela disse, mas pega o meu, a coisa mais querida. Não vou mais usar, e eu bem capaz, né, tá frio e tal. Não, pega o meu. Aí, graças a Deus, um anjo. Então eu peguei a manta metálica dourada dela e saí caminhando por Roma, com frio. Só que depois da prova, que acabou toda a infraestrutura ali do Coliseu e do Circo Máximo, o turismo de Roma voltou ao normal. Então as pessoas me olhavam na rua, eu juro, eu parecia uma mendiga com aquela cena toda, tá? Mas consegui entrar num hotel, pedir ajuda ali pra portaria ali, pra pedir um táxi. Ela não conseguiu, ela tentou 4 vezes. Aí eu fiquei tentando Uber, só cancelava, tanto que uma hora um rapaz aceitou. E eu pedi pra ele não cancelar, porque ele ia salvar minha vida. Nesse meio todo, eu fui chegar no hotel 4h30, 5 da tarde, tá? Tipo, pra vocês terem uma noção de como fica caótico Roma. Mas deu tudo certo, eu tava muito feliz, eu tava muito alegre. Aí segui todos os passos do meu fisioterapeuta, tanto no pré quanto no pós, e ele me disse assim, toma um banho relaxante, põe tua meia de compressão, 15 minutinhos, pés pra cima, e depois vai viver tua vida em Roma, tá? E foi literalmente o que eu fiz. Estava dolorida, estava com o corpo quebrado, cansado? Sim, eu estava, mas eu estava em Roma com uma medalha maratonista na mão. Então, depois que eu dei uma descansada, eu ainda fui fazer a minha aula de massas e tiramisu à noite. E foi super legal, porque lá encontrei 2 maratonistas que também tinham corrido em Roma e que também estavam com dificuldade de descer e subir escadas. Então, isso, sério, dói muito. É uma dor inexplicável, tá? Só que, como eu compartilhei com vocês, um dia e meio, eu não tinha mais absolutamente nenhuma dor. E isso porque eu tive um ciclo de cuidado com o meu corpo a nível 360 graus, que eu comentei com vocês. Eu cuidei de todos os pilares do meu corpo físico, mental, emocional e espiritual pra eu conseguir ter esse pós-depois. Um dia e meio de dor e depois, bora viver essas férias pela Itália. Então é isso, o meu Race Report da minha primeira maratona, Run to Rome, um projeto concluído com sucesso, muito feliz. E eu digo, corram em Roma, é maravilhoso, é uma experiência surreal, a organização e infraestrutura é muito boa, muita torcida, muitos monumentos, muita arte. E é uma prova literalmente não pra fazer por tempo, porque é uma prova difícil referente ao piso, às pedras, ao asfalto. Então não é uma prova rápida, é uma prova de experiência, uma prova de curtição. Então fica a dica da Cons. Deem uma chance pra Roma, é maravilhoso. Ela não é uma major, mas agora ela está participando das maratonas clássicas europeias, que é um major diferenciado. São 8 países que possuem maratonas clássicas europeias, então, né, que se tu completa 5, tu ganha, então, uma mandala também super especial. A minha primeira já foi conquistada. Será que vem uma próxima por aí? Eu digo que eu amei essa experiência, foi muito boa, foi leve, foi divertida, não foi um monstro da maratona, justamente porque eu tirei esse peso de experiências de outras pessoas pro meu ciclo, que me transformou de dentro pra fora e que eu espero ter inspirado vocês a buscarem os seus sonhos e a realizarem os seus sonhos, independente do que forem. Com 30 anos, eu completo meu projeto Run to Rome, correndo a minha primeira maratona em Roma. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar toda essa trajetória, porque eu amei compartilhar tudo com vocês. E a pergunta que não quer calar é, realmente, será que teremos próxima? Tem que ficar aqui para acompanhar tudo. Tchau!